Boa noite a todas e todos nós que estamos reunidos para meditar, saborear, vivenciar o livro do Deuteronômio neste mês da Bíblia. 15 dias atrás, na primeira parte, nós vimos os princípios norteadores de toda a caminhada do povo de Deus, a partir da memória do nosso Deus, que nós descobrimos quando libertou os oprimidos das garras do faraó lá do Egito e mostrou para todos que ele é o Deus que sempre estará do lado da justiça, do lado dos últimos. É o Deus dos pobres, Javé, ao qual nós devemos total fidelidade, que é o amor, que é servir, que é obedecer, que é andar nos seus caminhos. E a memória do deserto, quando Deus moldou os nossos corações e nos ajudou a entender quais eram os princípios da sociedade do jeito que Ele quer, sem concentração de riqueza, sem concentração de poder, sobretudo sem arrogância e orgulho em cada um de nós. Estes princípios vão acompanhar a vida do povo de Deus até o fim. Foram, inclusive, sacramentados e abençoados pelo próprio Jesus, a figura reveladora de quem de fato é o nosso Deus. Mas não vamos esquecer que o Deuteronômio foi produzido porque os poderosos daquela época estavam querendo mudar as leis da igualdade tribal para legitimar seus abusos, para justificar a concentração de terra, a concentração de riquezas, a concentração de poder, para legitimar os abusos dos reis, dos magistrados, dos falsos profetas, dos sacerdotes. E os profetas disseram não. Se precisamos mudar as coisas, porque mudou a realidade, devemos mudar, mas mantendo os mesmos princípios e os mesmos valores. Ainda hoje, o Brasil está numa época de mudança. Há bastante tempo se fez a reforma trabalhista, se fez a reforma previdenciária, estamos falando em reformas administrativas, se propõe a reforma tributária. Todas essas reformas, quais são os valores que devem manter? Como é que nós cristãos vamos avaliar estes processos de reforma? O mundo é diferente daquele que era o mundo de 23, 24, 25 séculos atrás. O mundo é diferente. Mudou muita coisa, precisa sempre se adaptar à nova situação da realidade. Mas o que é novo não pode esquecer o que deve permanecer sempre. E eis que a segunda parte do livro de Deuteronômio, do qual vamos falar hoje à noite, é justamente neste sentido. Claro que nem tudo que vai dizer agora o livro do Deuteronômio vai servir para nós hoje. Não as normas legais, que com certeza mudaram. A situação mudou. Não temos mais reis, por exemplo. A situação mudou. Mas os princípios permanecem. Então, quais são os princípios norteadores? A primeira coisa que o Deuteronômio deixa claro, a partir do capítulo 12 até o capítulo 27, que é o chamado Código do Deuteronômio, diz, primeiro, como nós vamos servir a Deus. Primeiro princípio, que uma sociedade deve servir a Deus. Como? Tem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, serviço a Deus se faz com o culto, as celebrações da comunidade. E eis que Deuteronômio insiste. As coisas, os cultos que são dirigidos a Deus, exclusivos para Deus,
devem ser feitos no lugar santo. Não é qualquer lugar, não. No lugar que Deus escolheu para aí deixar o seu nome, a sua realidade, lá você celebrará os sacrifícios, os cultos que são só para ele. Por exemplo, o holocausto. Quando o animal sacrificado era totalmente queimado para Deus. Ninguém comia daquela carne. Agora não esqueça que o culto não é só para Deus. O culto é para a vida da comunidade. Para alimentar e fortalecer a vida da comunidade. É isso sim, quando o culto é feito para a comunidade, tu pode fazer em qualquer canto, em qualquer cidade, em qualquer lugar. O sacrifício de comunhão, como era chamado, o sacrifício em que todos os participantes comiam as carnes dos carneiros, dos cordeiros que eram imolados, isso podia e devia ser feito em todo e quanto lugar. Porque a comunidade, a vida da comunidade é tão importante quanto a nossa relação com Deus. Por isso que o ponto interessante é o que é, por exemplo, a lei do dízimo. É uma das leis mais interessantes, completamente diferente de como já vivemos nós hoje. Mas vejam, por exemplo, o princípio. O dízimo é o reconhecimento que a terra foi Deus que te deu. Então é uma coisa que tu está dando para ele. Então tem que ser num lugar santo, num lugar sagrado. Mas é para a comunidade, é para ti. Eu vou ler para vocês. São multarás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante Javé teu Deus, no lugar que ele escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos, para que aprendas a temer a Javé teu Deus todos os dias. Os comerás perante Javé teu Deus, no lugar que escolher Javé teu Deus, tu e teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas. Perante Javé teu Deus te alegrarás em tudo que puseres a tua mão. Guarda-te, porém, que não desampares ao levita. O dízimo era levado, cada família levava e comia. Era festa para te alegrar. Tu, a tua família. Inclusive, já mostrando que a sociedade era bem diferente, o teu servo, a tua serva. Todos vão comer desse dízimo naquele dia que tu levar ao templo. Vai ser um dia de festa. E cuidado, não esqueça do levita. Vamos ver logo depois o porquê. O levita era o homem do templo, o homem do lugar sagrado. E presta bem atenção. Se tu morar muito longe e não der para levar até o lugar santo os teus dízimos, então vai vendê-los lá no teu lugar, mas pega o dinheiro, que é um dinheiro reservado para isso, e quando tu chegar no lugar santo, tu vai comprar tudo que tu precisas com esse dinheiro e lá tu vai comer, tu e a tua família e os teus servos e o levita que está no meio de ti. Mas a cada 3 anos, o dízimo não vai ser levado ao lugar santo. Vai ficar lá na tua vila, na tua cidade. Porque aquele dízimo de 3 em 3 anos, aquele dízimo, escutem aqui, é bonito, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, que não tem terra, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que Yahvé, teu Deus, te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. De 3 em 3 anos, o dízimo do 3º ano era para os órfãos, as viúvas, os que não podiam ter terra, os que não podiam trabalhar
com a terra como os estrangeiros e os levitas. Isso é importante para ter presente qual é a lógica. O culto a Deus é o culto à comunidade. Servir, culto em hebraico, é a mesma palavra que servir. Servir a Deus é servir à comunidade, sobretudo para que não tenha pobre no meio de ti. Outro alerta importante do Deuteronômio é cuidado com a idolatria. Não te deixe levar, não te deixe enganar. Não vai atrás de um Deus que só te agrada, só que faz o que tu quer. Ídolo é o Deus que legitima o poder, a dominação, que está do lado do opressor, como naquele tempo se chamava Baal, que queria dizer patrão, dono. O nosso Deus é só Javé, que é o Javé dos pobres e dos pequenos. Por isso, a outra parte importante são as festas. Fazem parte deste serviço a Deus e a serviço à comunidade. A festa dos ázimos, da Páscoa, a festa das semanas, que hoje é chamada de Pentecostes, a festa das tendas, as 3 grandes festas que lembravam à memória a saída do deserto, a Páscoa, o dom da lei, a festa da semana, e a caminhada no deserto, a festa das tendas, para que a tua memória fique sempre presente. E quando o teu filho te perguntar, papai, por que temos que celebrar essa Páscoa? Tu vai contar a história. Nessas festas, então, a celebração é serviço a Deus, serviço à comunidade e garantia que não vamos esquecer quem é o nosso Deus, de que povos nós pertencemos, qual foi e qual deve ser a nossa caminhada. Mas nós falamos que servir a Deus é servir aos pobres. Fidelidade ao Deus dos pobres, fidelidade aos pobres de Deus. Por isso, o princípio do Deuteronômio é fundamental. Não deverá haver pobres no meio de ti por causa das dívidas, por causa da opressão e da exploração. Por isso, tu vai ter que perdoar todas as dívidas a cada 7 anos. Ou como funcionaria bem a nossa sociedade com este princípio? Havia muitos endividados. Já a sociedade, como falamos na primeira conversa nossa, já a sociedade tinha se constituído num grupo opressor e muita gente oprimida. E o Deuteronômio grita: de 7 em 7 anos, tu vai perdoar as dívidas. Porque não deve haver pobre no meio de ti. Por causa do endividamento, por causa da exploração, por causa, nós diríamos, não deve haver empobrecido, oprimido no meio de ti. A presença do empobrecido e do oprimido é sinal que o nosso compromisso com Deus não está sendo levado a sério. Mas o mesmo capítulo vai dizer, parece dizer o contrário, sempre vai haver pobres no teu meio. Como assim? Mas não deve haver ou sempre vai haver? Não deve haver por causa da dívida da opressão, mas sempre vai haver necessitados, porque mesmo na sociedade mais perfeita, sempre vai ter um aleijado, uma viúva, um órfão, um doente, um cego, um coxo, alguém que vai precisar da nossa solidariedade para que possa viver. É um necessitado que sempre teremos conosco. Jesus vai nos alertar. Sempre tereis os pobres com vocês, citando este versículo. Mas ele vai dar a vida para que não tenha oprimidos. E o que é que a gente faz então com o necessitado? Aquele que é pobre pelas circunstâncias da vida. Não é pobre porque outro está roubando dele.
porque outro está tirando dele o direito de viver bem. Está tirando suas terras, está tirando seus direitos. É pobre porque tem necessidades, por causa das situações da vida. A ele, então, cuidado, não feche o teu coração. Abre a tua mão ao teu irmão necessitado até que ele não tenha mais necessidade. Não é o nosso princípio muito mesquinho? Dá aquilo que tu puder, aquilo que te sobra, não. Dá conforme as suas necessidades. Não diga no teu coração, isso é para mim. Ele é o teu irmão que tem direito de comer do mesmo teu prato. Não vai ter que ter oprimido, sempre vai ter necessitados. Então, de um lado, a luta pela justiça de quem vai gritar contra a opressão, que vai dizer Deus não quer isso, como os profetas disseram, e do outro lado, a proposta para a comunidade, a solidariedade com o mais fraco, com o necessitado. Essa é a dinâmica que vai permanecer sempre. Hoje, as pobrezas têm outras causas, outras razões, outras situações, mas os princípios são sempre os mesmos. Não pode haver oprimidos. Temos que ser irmãos, fraternos, solidários com os necessitados. E aí, então, o Deuteronômio vai falar das reformas. Vocês querem uma reforma? Então vamos ver. Como deve funcionar o sistema judiciário? Como deve funcionar o sistema judiciário? Isso é interessantíssimo. Os juízes. A primeira coisa que ele fala da reforma política é justamente dos juízes. E vai dizer assim: não torcerás o juízo. Lembra que nós falamos na primeira vez da denúncia de Amós, que dizia: vocês juízes que entortam o caminho do pobre. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios, perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que Javé teu Deus há de te dar. Juiz, a justiça. Nada de distinguir entre rico e pobre, entre branco e preto, entre homem e mulher, entre hétero e homossexual. Não, a justiça, o direito, não te deixe corromper. Propina, suborno, nunca. É interessante que justamente o primeiro grupo que o Deuteronômio faz questão de dizer como deve funcionar é dos juízes, aqueles que são responsáveis pelo funcionamento da justiça na sociedade. Claro que depois tem muita coisa que com certeza hoje em dia não funcionariam muito mais. Por exemplo, uma coisa interessante, porém, testemunhas. Não se pode condenar ninguém só por uma testemunha. Tem que ser pelo menos 2 ou 3 testemunhas. E a testemunha fique sabendo que, se o seu testemunho for provadamente falso, ele vai ser condenado à mesma pena a qual seria condenado aqueles que eles acusaram. Cuidado, não diga o falso, porque se comprovar que tu está dando um testemunho falso, tu vai sofrer a mesma pena que o outro seria condenado. E no caso que a pena, naquele tempo tinha isso,
No caso que a pena seja pena de morte, então quem vai executar a pena são as testemunhas que denunciaram o cara. Denunciando, eles se tornam responsáveis da vida deles. Mudaram as coisas, não tem dúvida, mas o princípio que não pode haver falso testemunho, desculpe, é fundamental. Outra coisa importantíssima, controla a violência dentro da comunidade. Tem aquela frase do Deuteronômio que muitas vezes nos deixa meio olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. É uma lei muito sábia naquela situação e naquela época antiga. Por quê? Porque o risco de pagar mais daquilo da ofensa que tu recebeu é muito grande. O cara chamou nome, tu mata ele? Não. Chamou nome para ele, no máximo. É o limite da violência. Arrancou o olho, arranca o olho. Arrancou o dente, arranca o dente. Não mata o outro para te vingar. Evidentemente, Jesus nos ensinou o perdão do irmão. Aí é a grande proposta de Jesus para nós. Mas é importante ter presente que aquela lei não era para legitimar a violência, era para controlar. Poderíamos dizer claramente só olho por olho, só dente por dente, só vida por vida. E, aliás, aquela vida não vai ser tirada assim, o responsável, a família que teve um familiar assassinado, ele vai escolher o vingador do sangue. Só ele vai poder vingar o sangue do assassinado. Vai ser chamado de Goel, de Redentor. Aquele que paga por todos nós. Jesus será chamado de nosso Redentor, só que ele pagou com o seu sangue para nos libertar. Outro princípio muito bonito, porém, se tiver se por incidente alguém matar alguém sem querer, o famoso homicídio culposo, ele não vai morrer. Mas ele vai ter que sair da cidade. Vai ter em cada tribo, vai ter uma cidade chamada de refúgio, onde os que mataram, mas sem ter querido matar, por acidente, eles vão ter que se refugiar. E lá eles vão ser protegidos. Ninguém vai tirar ele de lá. Agora, se for um assassino que matou porque quis matar, ele pode ir naquela cidade de refúgio, mas não vai servir para ele, não. Lá ele vai ser preso e vai ter que pagar pelo mal que fez. E nos casos difíceis, onde não tem testemunhas, onde não se sabe dizer, não tem solução, não foi este, foi aquele, nos casos que não teria solução imediata, então vai ao homem santo, vai ao templo. O sacerdote vai pedir a Deus que julgue. É uma tradição antiga, complicada, não dá para aplicar hoje, evidentemente, mas é importante, não pode ficar de alguma forma um sinal de violência ser uma solução. Se não tem uma solução que é fácil dar por um juiz, então deixa que Deus diga se é inocente ou se é culpado. A segunda, depois de falar dos juízes, vai falar dos reis. E aqui é outra coisa bonita. Na terra em que eu vou te dar, quem sabe um dia tu vai querer um rei. Então presta bem atenção. Presta bem atenção. O rei tem que ser um dos teus irmãos. Mas ele não pode ter muitos cavalos, não pode ter muitas mulheres, não pode ter muitas riquezas.
tem que ser igual a ti. Nenhum privilégio para quem está mandando no país. Igual a ti. Para que você não volte ao Egito, para que o teu rei, ou o teu presidente, ou o teu governador não vire um faraó que faz o que bem entende e que se enriquece com a política. Política não pode enriquecer ninguém. Política é serviço. Nem muitos cavalos, e é o exército, cavalo significa exército naquela época, nem muitas mulheres, que é o poder social, do cara que acha que é o tal, nem muito dinheiro. Ele vai ter que escrever ele, essa lei. Colocá-la debaixo do travesseiro toda vez que ele for dormir. E de manhã cedo lê-la todos os dias. Para não esquecer que quem manda nesse povo é Yahvé com seu projeto de justiça, de igualdade e de fraternidade. E aí vem os sacerdotes. Juízes, reis, sacerdotes. Primeira coisa fundamental, sacerdote não vai ter terra. Não vai ter terra significa, naquela época, vai ter que viver da ajuda dos outros. Vai ser um pobre que vai ter que ser alimentado. Por isso, nunca te esqueça do levita na hora do teu dízimo, senão ele vai morrer de fome. O sacerdote tem que ser pobre, para que nunca esqueça que o nosso Deus é o Deus dos pobres e que os pobres são o objetivo de toda a ação da comunidade. Inclusive, na hora de comer junto contigo do animal oferecido em sacrifício, na hora do sacrifício de comunhão, então presta atenção, a parte que cabe ao sacerdote é o quarto dianteiro, é a mandíbula, é a buchada. O filé, o colchão traseiro, o colchão mole, o colchão duro, isso é do povo. Isso é da comunidade. Na hora de repartir o alimento, a parte menos nobre do animal vai caber ao sacerdote. Para que nunca esqueça que a sua herança é Deus. Ele não tem outra herança. Assim, quando ele vai julgar, quando ele vai servir, quando ele vai oficiar em nome de Deus, não vai esquecer que está fazendo isso a serviço dos últimos e dos pobres. E depois o profeta. Cuidado com os falsos profetas. Eu não vou deixar faltar no meio do povo um profeta que nem eu. Sempre vai ter alguém no meio do povo que vai falar em nome de Deus, que vai lembrar o que Deus quer e o que Deus não quer. A profecia da denúncia e do anúncio. Não vai falar, mas cuidado com os falsos profetas. Aqueles que mentem em nome de Deus. O falso profeta tem que morrer. Aliás, o Deuteronômio condena muita gente à morte, né? Não é bem a nossa situação de hoje. Mas é importante, não é a realidade, não é que vamos matar ninguém. É realmente o princípio. Toma muito cuidado, porque é muito fácil falar de Deus de forma enganosa. E o que vai dizer Jesus, a última coisa, no Deuteronômio de Mateus, ele vai dizer justamente isso. Cuidado, porque vai ter falsos cristos, vão aparecer falsos cristos, vão dizer sou eu, não sigam eles, não se deixem enganar. É perigoso, é perigoso.
É perigoso. Hoje, sobretudo nos dias de hoje, em que falsos profetas estão aí aos cântaros. É só ver quantas fake news são ditas no momento que se fala, e muitas vezes em nome de Deus. Tem muita mentira dita em nome de Deus. E a prova qual é? Se alguém enriquecer com a profecia, ele é falso profeta. Se a profecia deles dá dinheiro para eles, é falso profeta. O verdadeiro profeta vai sempre que estar do lado do pobre, e o sinal, vai dizer Jesus, o sinal do verdadeiro profeta vai ser a perseguição. Se todos te aplaudem, quer dizer que tu é um falso profeta. Isso é importante. Depois dessas coisas, o Deuteronômio vai entrar nos detalhes da vida da comunidade. Da família, dos vizinhos. São detalhes de uma realidade que não é mais a nossa. Não dá absolutamente para copiar. Está escrito na Bíblia, mas está escrito na Bíblia que o filho desobediente pela terceira vez tem que ser morto. Não vamos fazer isso, senão ninguém de nós estaria vivo hoje em dia. O importante são os princípios, o que está por trás, o valor. Depois, cada sociedade, cada realidade torna isso concreto. Na Idade Média era de um jeito, depois veio do outro, agora é de outro jeito. No tempo de Jesus era de um jeito, agora é de outro. A sociedade vai mudando. Vai ter que se adequar às mudanças da sociedade. Mas toma cuidado com o princípio. O princípio vai ser sempre o quê? A defesa do direito do pobre. Primeiro princípio. Não muda os marcos da tua terra. Concentração de terra, nunca. Cada um a sua terra para ele poder viver. Tu não precisa de 2, de 3, de 4 terras para viver. Não concentre a terra, que era a base da vida do mundo rural daquela época. Não era um mundo industrial, era um mundo rural. A vida, a economia dependia das terras. Então, primeiro princípio, não troque os lugares, os marcos da terra. Segundo princípio, devolve o que é dos outros. E fundamental, não empresta nada a juros. Não cobra juros, nem em gêneros, nem em dinheiro, daquilo que tu empresta. Empresta sim ao teu irmão necessitado, mas não cobra juros. Se tu emprestar e ele não poder pagar, e ele te der um penhor, então que o penhor dele não fique na tua mão depois do cair do sol, porque se for o manto, se for a casa, ele vai precisar disso para viver. E se trabalhar para ti, não tardes em pagar o que é devido ao teu empregado. Paga logo aquilo que é devido. E se tu tiver fome e quiser ir passar num campo de trigo e tu arrancar as espigas para comer, tudo bem. Arranca e come para ti, mas não leva a foice. Não é para ceifar o campo, é só para recolher as espigas que cabem num punho para tu poder comer. E quando for numa vinha e tiver fome, pode pegar da uva, mas não leva o cesto contigo. Come o que tu precisa. É direito teu. Aliás, vai dizer ao dono do campo, ao dono da vinha, quando tu for ceifar ou quando tu for vindimar, deixa sempre alguma coisa lá. Não faça questão de passar de novo para ali buscar, para tirar tudo. Deixa lá porque algum pobre vai passar e vai precisar comer. Mas não rouba do outro. Come, mas não... A gente hoje chama de furto famélico, não é isso aqui? E o cuidado com quem não tem terra sempre. O órfão, a viúva, os estrangeiros,
o levita. Porque se eles não tiverem o que comer, eles vão gritar para mim, como você gritou quando estava no Egito. E eu vou ouvir o grito deles, e eu vou agir, eu vou libertar. O princípio do cuidado com a vida da comunidade é muito importante. Quando estiver construindo uma casa, põe um parapeito no terraço, para que ninguém que vai brincar, crianças que forem brincar lá em cima não corram o risco de cair. Quando tu for fazer tuas necessidades e não tiver latrina, então leva uma pazinha, cava, faz, depois cobre, como faz o gato, para que não se empesteie o campo inteiro. Evidente, mudou a situação. Mas hoje diríamos, por exemplo, no mesmo sentido, usa a máscara. Mantenha a distância, para que o mal não se difunda na tua comunidade. Era o mesmo princípio, o cuidado com a vida da comunidade e com a vida familiar. O cuidado, inclusive, com a mulher, mesmo no mundo patriarcal. Se alguém pegar uma mulher prisioneira e a quiser para si, tem que tratá-la como se fosse sua mulher legítima, com todos os seus direitos. Não dá para dizer, agora tu vai embora. Quis ela, fica com ela até o fim. E no caso da moça violentada, princípio muito interessante, um estupro. Se for na cidade, então os dois têm que ser punidos. Se for na roça, no campo, não. Por quê? Porque na cidade a mulher podia ter gritado e alguém ter ajudado ela. Então, se não gritou, ela também é responsável. No campo, ela podia ter gritado e ninguém ouviu. Por isso ela vai ser isenta. Só vai morrer o homem. Ela não vai morrer. E se quem estuprar uma jovem depois quiser casar com ela, ele pode casar. Pode e vai ter que pagar como se ela fosse moça virgem. 50 moedas de prata. São princípios que hoje em dia não servem mais, evidentemente. Não servem mais. Mas o princípio que serve. O cuidado com quem é mais fraco. O cuidado com o último. Isso tem sempre que nortear nossas escolhas. Na nossa sociedade contemporânea hoje, quando estamos vendo que todas as reformas estão sendo feitas às custas dos pobres, quem estão realmente pagando tudo na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, na reforma administrativa, são os que estão lá embaixo, e não se tocam muitas vezes os privilégios do que estão lá em cima, alguma coisa não funciona. Não adianta dizer que Deus está acima de tudo e de todos se a gente não faz o que Deus quer. E o que Deus quer é o cuidado total com o último, com o mais fraco. Você tem 2 caminhos na frente, diz o Deuteronômio. 2 caminhos. Tu pode escolher o caminho da vida, da bênção, pode escolher o caminho da morte, da destruição. Você que sabe. Deus te deixa livre de escolher. Mas cuidado, por isso o temor de Deus. Cuidado, porque se tu pegar o caminho errado, não vai ser culpa de Deus. As consequências do mal que tu vai gerar são da tua própria responsabilidade. Por isso, nós cristãos, diante desta, evidentemente, palavras que hoje vamos ler a partir do Evangelho, o Evangelho vai dar outros sentidos, outras perspectivas, mas vai manter os mesmos princípios. Servir a Deus é servir aos irmãos. E quando o mestre da lei pergunta para Jesus qual é o primeiro mandamento, ele vai responder: o primeiro mandamento é, citando o Deuteronômio, amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua vida, com todas as tuas forças. E o segundo é igual ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.